seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Estou seguindo Dá para Jesus a Jesus. uma linda salva de palmas. Hoje nós estamos aqui para Deus abençoar bastante. E vai ser um dia de muita bênção. Por quê? Por causa da palavra dele. Jesus diz que a palavra dele que ele envia não volta vazia para ele. Antes ela faz aquilo para o que ela destinou. Toda vez que você na igreja ou em casa, lendo a Bíblia ou assistindo o programa, Deus lhe chamar a atenção de uma palavra e está te entregando aquela promessa. Ela está ali com toda a capacidade necessária e tem certeza que de sobra para fazer a obra que Deus destinou. Você pega essa palavra e creia, porque aí a sua vida vai mudar para melhor. Eu estou falando essa semana, hoje é o 4º programa, a respeito do Amazias que entrou rei, está no 2 Crônicas, capítulo 25. Mas tem muita lição boa aqui. Tudo que aconteceu no Velho Testamento são lições para nós, que essas pessoas não fizeram o dever completo. Ele começou a reinar depois que o pai dele, chamado Joás, morreu. E diz aqui o versículo 2 do 2 Crônicas 25, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Esses porém é que nós temos que prestar atenção. Fez tudo, mas não era o coração inteiro, completo. E quando você deixa uma brechazinha para o inimigo entrar, você contamina toda a sua vida. E vai ter uma sucessão de erros que você vai fazer achando que está certo. Primeiro você se envaidece, que você é o tal, modéstia à parte, eu sou bom no meu taco, eu sei como é que faz. Não sabe, é Deus da misericórdia que está lhe ajudando. Você conseguiu pegar mais, sempre dê louvor a Deus. Nunca seja aquela pessoa que ensoberbece e fica assim, não, porque modéstia à parte, eu temo a Deus, respeito. Não, pela misericórdia de Deus, eu respeito Ele e temo, porque nós somos imperfeitos. Então, aqui não foi colocado por acaso, porém não com o coração inteiro. Aí já vimos várias coisas, mas vamos ter outra lição hoje, cada dia uma lição. A lição, ela está no versículo 14. Eles iam para a guerra contra uma porção de nações, e ali então, o que aconteceu? Ele simplesmente ouviu o profeta de Deus e Deus então abençoou. Ele ajuntou todo o Judá e tinha 300.000 soldados. Aí estava bom, mas achou que era pouco e não consultou a Deus. O coração não perfeito não consulta. Se vocês que não consultam depois, mas que coisa, que burrada que eu fiz, por que eu fiz isso? Porque o seu coração não é perfeito para o Senhor. Porque se for perfeito, tanto diante de um ataque do inimigo, quando uma oportunidade que é muito boa, você consulta, devo ir, devo fazer isso, e Deus fala com você em nome de Jesus. Aí, o que ocorreu? Por exemplo, essa madrugada eu acordei, e foi assim, mas já são 2h30, eu tenho que acordar às 5h30 para preparar para a reunião, e vi que não ia dormir. Você acordou desperto mesmo, né? Aí eu sentei na cama e falei, Jesus, me abraça aqui que eu preciso de mais 2 horas de sono. Mas foi deitar e dormir. Eu acordei 5h10, foi chegar, já está bom para ele assim, tirei o despertador para não atrapalhar ninguém, e graças a Deus. Então aí eu fiquei pensando, se ele me abraçou para eu dormir, não pode me abraçar numa viagem, não pode me abraçar numa aventura comercial, você vai casar, Jesus me abraça, é essa pessoa com quem eu devo me casar?
Então, ele vai falar com você, porque ele conhece tudo. Ele sabe todas as coisas. Coração perfeito. Aí eles venceram. Aí eles levaram 10.000 homens, olha que maldade, num precipício e fizeram eles se atirar de lá embaixo. Todo mundo se estragou tudo. Alto a coisa, arrebentaram todo. Deus condenou eles. Mas o que aconteceu? Aí, isso aqui é bonito, você vê, não para você praticar, porque praticou o que não devia. E sucedeu que depois que Amazias veio da matança dos edomitas, olha bem, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, as imagens, tomou-os por seus deuses e prostrou-se diante dele e queimou-lhes incenso. Irmãos, é inacreditável que um homem, rei do povo de Deus, que foi colocado, ele não existiria, porque a bisavó dele, quando soube que o filho que era rei morreu, mandou matar todos os netos. E o pai dele era neto, foi o único que foi salvo, que era um bebezinho. A tia pegou e escondeu ele, com 7 anos, o marido dela, que era o sacerdote-chefe, e colocou ele como rei, e ele ficou como tutor. Enquanto o marido esteve ali, mas foram anos que esse cidadão fez coisas certas, mas o marido morreu, o sacerdote. Aí ele reuniu os colegas dele e começou a tomar decisões. Aí agora aqui, toma os deuses deles e vai servi-los, mas só se serve a Deus verdadeiramente em espírito. Versículo 15. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscaste Deus do povo, que a seu povo não livrar das tuas mãos? Você é idiota? E se eles não livraram, eles vão livrar você? E quem livrou você foi o Senhor. E sabe quem falou? Muito obrigado, não. O coração imperfeito tem que se consertar. Olha o que ele fez com o profeta. E sucedeu o quê? Falando-lhe ele, lhe respondeu: puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te, por que te feririam? Então o profeta parou e disse: bem vejo eu que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizeste isso e não deste ouvido a meu conselho. Amigo, quando você não tem um coração perfeito, primeira coisa, a sua fé não é perfeita. Você sabe que a fé, ela atua de acordo com a gravidade do assunto. Se você consegue uma fé 10 e o seu problema é 15, você não vai ser curado. Mas eu fui curado de um outro, porque o outro era 8. A fé tem que ser maior. Então você tem que crescer na fé. Coração imperfeito, você não cresce. Você começa a desejar coisas que você sabe que é pecado. Não, mas para mim não é, afinal de contas. Não. Deus não sabe de nada, não. Deus só sabe do que é verdadeiro. Você não pode fazer outras coisas. Mas o demônio tenta o tempo todo. Esse patrão está muito rico, ele é miserável. Eu vou tirar um pouco para mim. Você não vai entrar no céu. Mas por causa disso, os roubadores não herdarão o reino de Deus. Você tem que se arrepender e parar com esse negócio. Qualquer outra coisa, a minha esposa ou ela, o meu marido ficou velho, ora a Deus. Deus deu a Abraão força e dá para você e dá para ela. Não, mas eu estou pensando, é demônio. É porque a sua fé, o seu coração não é perfeito para com Deus. Aí a sua fé é pequena. Com fé você consegue pedir: Senhor, eu tenho que dormir pelo menos 2 horas. Olha como é que eu estou aqui agora. Me abraça. Na hora. E vai, você acordei feliz, alegre. Oh, glória a Deus. Deus é uma benção. Por falar Deus é uma benção, eu quero avisar o pessoal de Porto Alegre da grande reunião na sexta-feira, dia 2, 9 horas da manhã. E Deus vai fazer nessa sexta, dia 2, em nome de Jesus, coisa grande, aí 2 de maio, né? E também eu vou estar no sábado com você aqui, 9, 14 e 18, e domingo, 7, 9 e 11. Aí, 2 horas da tarde, eu vou estar em Maringá, lá no Paraná, na nossa igreja. E vai ter também, depois eu vou, 18 horas, vou estar em Londrina, na nossa igreja, na Alameda Manuel Ribas 67, aí no centro. E é só bênção de Deus, não vamos ver. E depois, missionário, depois eu vou anunciar, senão estou anunciando muita coisa. Mas vamos agora receber aqui o meu garoto, o Davi. Davi, vem cá.
Davi, eu queria saber agora, que eu acho que você não me contou ainda, o que você foi fazer no México esses dias? O missionário, eu fui convidado como um dos palestrantes da questão da internet no Brasil, de conectividade. Hoje há muitas pessoas tentando agir de uma forma que vai atrapalhar a população. A gente foi defender que se mantenha as regras atuais de hoje a pessoa poder... Mas por que defendeu no México e não aqui? Porque a conferência deles é cada ano, em cada local, e eles fizeram esse convite para a gente, missionário. Então tá bom, graças a Deus. E teve sucesso? Eu creio que sim, porque a gente colocou pontos de vista importantes para a população, da população, para as pessoas que são formadores de opiniões. A pessoa que tem o coração perfeito tem fé perfeita. Quanto mais perfeito for, mais será. E vai cantar o que hoje? A gente conhece aquilo que Deus é, que Ele é fiel. Então vamos declarar isso, missionário. Ele é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel, pessoal. Vamos aplaudir a Jesus? Vai se cumprir. Deus, tu és fiel, novas portas irão se abrir, e eu posso esperar a minha bênção chegar, te adorar até o chão tremer. Quanto mais confiar, quanto mais te buscar, porção dobrada irei receber. Obrigado, Davi. Ô, irmãos, vamos para outro estudo agora, que nós estamos fazendo estudo de Marcos 4, entre 35 em diante. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos a outra margem. Palavra dele. Quando ele falou passemos, ele falou: passai a outra margem, não passemos. Então ele iria com eles
Se não estivesse fisicamente, ele estaria em espírito, mas estava fisicamente. Eles aí cometeram um erro. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. Ô, senhor, vem, faz favor, deita, descansa um pouco aqui e tal. Nós tomamos conta da situação. Desse jeito, nós temos que convidar o senhor. Nós vamos passar junto, podemos ir. O senhor vai nos dar a direção completa, porque ali tinha aqueles que remavam, aqueles que mexiam com a vela e tal. E deixando a multidão, levaram consigo assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Bom, ele ficou no deles. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sob uma almofada. Por que estava dormindo? Porque não pediram a ele para poder dirigi-los. Senhor, vai ser uma travessia normal, se houver alguma coisa, aí conversando com ele, deixar lá, já estavam se sentindo seguros. Há um tempo na vida espiritual que acontece conosco a mesma coisa. Já não oramos como antes, já não abrimos o coração como antes. E isso é mal, é o coração imperfeito. Porque aí começam a surgir coisas que a gente, não, Deus não está ligando para isso, que Ele está abençoando de qualquer maneira. Eu lembro que uma vez, lá no Rio de Janeiro, o meu pastor, que era um cidadão muito tranquilo, com outro pastor, disse, temos que falar com o pastor. Não vou dar nome porque é coisa. E o pastor estava com um caso extraconjugal. Aí foram lá. Olha, só desculpa vir aqui, mas nós temos que cuidar da igreja como um todo. E nós sabemos, fontes dignas falaram que realmente o senhor tem um caso extraconjugal. Ele disse, é verdade. Eu estou tendo um caso com a professora. Aí o pastor me disse, por que você está fazendo isso? Porque ela é 15 anos mais velha do que eu. E eu sou ainda muito jovem. Ele disse, sim, mas a Bíblia não fala isso. O senhor casou, o senhor tem que respeitar. Não, mas isso é problema meu. E quanto a isso vocês vieram falar, vieram à toa. Porque Deus está abençoando a igreja. A igreja está superlotada de gente. Então, como é que Deus ia abençoar se eu estivesse em pecado? Ele sabe que eu preciso. Não. A sua necessidade é real. Mas você não era criança quando casou, né? Não te puseram um revólver no peito. Você sabia que tinha que ser mais ou menos assim. O Abraão era 10 anos mais velho do que Sara. Então, desse jeito. Eu vou dar uma paradinha e vou lhe explicar. Na nossa igreja tivemos um caso. Um garoto de 14 anos. Era um evangelista completo. Fazia reunião. E eu soube que uma moça lá de 31 estava namorando com ele. Aí eu chamei. Ô irmã, só está doida? Olha a diferença de idade. Daqui a 20 anos ele vai estar 34. Garoto. Daqui a 20 anos só está com 50 e tantos, 51. E daqui a 30 anos? Ele está com 43, 44. E a senhora vai estar com 61. Isso não vai dar certo. Ela chorando, disse, missionário, o senhor é muito mal. Agora que eu encontrei o amor da minha vida, o senhor fala, eu falei, não, agora é que o senhor vai fazer a grande burrada. Aí ela chorando, mas chorava mesmo, falei assim, guarda a sua lágrima, só vai precisar. Aí para poder casar, aumentaram a idade dele, falsificação. Fizeram lá, ele com 16, mas ela parou de ir na igreja, ele também parou. Eu não posso fazer nada, eu fui amigo. Aí casaram, como se tivesse 18, e ela com 30 e tantos lá. E depois teve o problema. Acho que não durou um ano o negócio. Foi, guarda essas lágrimas que só vai precisar delas. Eu não tenho uma pessoa para casar com a senhora. Estou dizendo a verdade, ele é novo. Eu, se fosse a senhora, eu pegaria um homem de uns 35 pelo menos, só tem 31 e tal. Mas eu nunca tive um amor desse jeito. Não, irmão, isso é paixão, você está entendendo tudo. O amor, ele vai pelo raciocínio, a paixão não vê nada. A senhora podia estar com 60 e querendo casar com um garoto de 14. Isso não vai dar certo, nunca deu. E desse jeito. Aí aconteceu também, nesse caso lá, o pastor, eu agradeço vocês, mas vou continuar assim.
Eu soube do caso, mas o pastor não falou isso de púlpito, não. Conversa, eu estava sempre pelo escritório. Um dia eu estava no reino de oração, uma mulher veio e disse para mim assim: o senhor pode orar por mim? Eu posso, sim, senhora. Eu não estou dirigindo reunião, eu só estou participando. Eu estou vendo que você é um jovem de Deus. É que o meu marido, não vou falar quem é, mas ele está com um romance com uma moça tão nova. E eu sou 15 anos mais velho que ele, eu entendi tudo. Falei, então vamos orar. Oramos. Bom, o cidadão não quis. O filho dele era uma bênção, 23 anos, tocava um piano que dava prazer ver, ele brincava com as trecas, bonito, fazia um louvor forte. Foram passar o carnaval numa ilha perto lá do Rio de Janeiro. Aí o pai falou assim: filho, pega a canoa, vai lá na cidade e compra pão, nós estamos sem pão. Ele foi, deixou a canoa lá, tinha aquelas canoas de aluguel, entrou, deixou a canoa lá e foi comprar o pão. Não andou poucos metros, uma bala perdida acertou ele. Esse pastor nunca mais foi o mesmo. E a igreja dele nunca mais foi a mesma. Quer dizer, é fé imperfeita. Por quê? Porque o coração não era perfeito. Primeira vez que vi a coisa, não, eu tenho um compromisso, não vou fazer nada disso, não, vamos orar, vamos buscar Deus. Bom, estou lhe explicando o que eu já vi pessoalmente. Aí a tempestade veio, e era um grande temporal. Subiam as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia d'água. E ele estava na popa dormindo. Colocaram ele lá sob a almofada. E despertaram-no. E eu fiz o quadro mental, a primeira vez que eu preguei sobre isso. Porque quando você está no barco, eu já peguei tempestade no mar. Não queira, o negócio é sério. Eu, para não cair na água, debrucei assim e pulava. Olha, eu segurava, eu estava com mais 2 amigos. Coisa séria, o vento você chega a jogar, e tudo ali, um desespero tremendo. Aí, como é que Jesus estava dormindo ali, joga para lá, joga para cá, isso aqui tudo é simbólico. Ele está dormindo na sua vida porque o seu coração está imperfeito, você pega de qualquer jeito, não pode, tem que pegar ele como Senhor, é Ele que dirige tudo na nossa vida e vai dirigir pela palavra, vai orientar você. Aí diz aqui a palavra, despertaram dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Em dever acusá-lo ainda. Quer dizer, o senhor está aí dormindo agora? Mas você não deixar aqui e tal, Jesus não entrou nessa parte, ele é sábio. E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Não tinham, podiam ter. Mas o coração imperfeito, o coração que acha que agora pode dirigir sozinho. Modéstia à parte, missionário de comércio, eu entendo. Já ouvi falar isso. Do meu ramo de negócio, por favor. E depois mudou um pouco a economia, essa pessoa perdeu praticamente tudo, num conselho que eu dei. Senhora, deixa eu falar uma coisa que você estou sentindo no coração. Mas tem gente que não gosta, acha que é um prejuízo a grande capacidade dele. Se você tem uma grande capacidade, pode ter certeza, virão grandes tentações. Você precisa mais de buscar Deus do que aquele que tem uma pequena capacidade só. Porque o seu tom pode ser maior e talvez nunca se reverta. Continuando aqui agora. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Para eles poderem buscar mais fé. Tudo que Deus está falando é para nós buscar mais a Ele e receber mais fé. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Estavam com ele, andaram com ele, viram ressuscitar mortos, curar cegos, surdos, paralíticos, resolver qualquer situação, mas não sabiam que ele podia destruir tempestades. E não, só com a palavra: cala-te, emudece-te, e acabou. Essa palavra dele que eu preciso estar na minha boca, você precisa. Porque quando o mal nos atacar, pode ser uma questão de mais 2 horas de sono, mas não é tão difícil assim. Mas só que eu chegaria para pregar aqui hoje, pois é, pessoal, essa noite tal, não tinha problema nenhum, a não ser esse, que eu acordei e senti, já desperto. São lições que Jesus dá para nós. Significa o quê?
que eu preciso buscar mais Ele, para ter mais dele, e aí fazer mais em nome dele. E nós vamos buscar. Eu quero que a igreja cresça, desenvolva, porque o plano de Deus, você não entende, que eu nem entendo, está muito além daquilo que os nossos olhos veem, nossos ouvidos ouvem, nossa mente entende. É eterno o plano dele para nós. Nós não podemos nos perder. Um dia todos nós vamos passar. Uns irão para o andar de cima, paraíso de Deus. Que aqui não aconteça isso, que não aconteça com ninguém. Mas irão para o andar de baixo, lago de fogo e enxofre que vai queimar por toda a eternidade. E aquele lago é um abismo sem fundo. Daqui 1 milhão de anos você ainda está caindo. Ô meu irmão, que cai coisa nenhuma. Jesus vem, prepare-se para você subir com Jesus e estar na glória eterna. Amém? Vamos ver a novela da vida real agora. Eu estou dando um tempinho maior para a oração, tá? Por favor. Maria Cristina e a filha Cláudia moravam em Pernambuco e desejavam se mudar para São Paulo, em busca de uma vida melhor. Eu trabalhava na roça e a dificuldade de lá era muito. A situação mais difícil foi quando a gente não tinha nada para comer e a gente era comendo farinha com óleo e minha mãe tendo que se virar sozinha. Até que meu irmão veio bem antes de mim para São Paulo. Aí ele tinha uma estrutura melhor. Aí ele me fez uma proposta para mim vir embora para casa dele. Até que em 2008 a gente veio para cá com o intuito de melhorar, mudar de vida. Aí meu irmão arrumar um serviço para mim de confecções. Aí depois eu fui morar de aluguel e aí comecemos de novo a passar necessidade porque só tinha o necessário para comer, que só era eu trabalhando. E ela pequenininha, após 1 ano e 2 meses, a empresa do meu patrão dificultou e ele teve que mandar uns funcionários embora. Aí eu fiquei sem trabalhar. Comecei a chorar, eu falava, meu Deus, o que é que eu faço agora? Pagando aluguel com uma filha pequena. Não via nenhuma expectativa de vida melhor. Aí nesse período de dificuldade, aí meu irmão continuou pagando meu aluguel enquanto eu arrumava outro serviço. Passei 6 meses para poder arrumar outro serviço. E também na mesma área. Aí começou a melhorar um pouquinho a situação. E aí eu comecei a ouvir da Igreja da Graça na minha casa aí, em 2012. E uma das funcionárias que trabalhava comigo me fez um convite para mim na Igreja da Graça. Aquilo foi tocando no coração dela para saber que Deus é esse que ela serve, eu quero conhecer também. O que eu sentia quando eu chegava na igreja, nossa, eu sentia muito conforto lá dentro. Aí na hora da palavra, que aquela palavra me tocou muito, eu falava com Deus, eu pedia para Deus, Deus me ajuda muito, porque eu tô precisando. Aí minha vida começou a se transformar no ano de 2015. Aí meu patrão aumentou meu salário, aí foi aonde minha vida começou a subir. Em 2020 eu consegui a primeira máquina. No comecinho fazia, vamos dizer, 1000 peças para criança. A gente não imaginava o que Deus ainda iria fazer. Quando eu comecei a ser patrocinadora pela minha empresa, aí foi aonde minha empresa começou a subir. Aí me decidi me batizar em 2021. Aí eu fui vendo a transformação na vida dela. Aí foi onde Deus me tocou também. Aí eu fui, me batizei na Igreja da Graça. E como tem um projeto de vida, a gente sempre pedia uma vida melhor, casa, carro. Então Deus foi transformando. Em 2021, consegui o meu primeiro carro. E depois já consegui o segundo. Aí até por volta de 2021, aí eu trabalhei. Aí foi aonde eu comecei a conseguir minha casa primeiro. Aí em seguida, consegui as outras. 9 máquinas. E hoje eu tenho 5 funcionários. Hoje eu faço por dia 6.000 peças. Aí eu moro num sobrado, aí a parte do térreo é minha oficina. Hoje a vida é totalmente diferente, né? A gente poder abrir o armário, poder abrir a geladeira e comer o que quiser. É só a gente acreditar em Deus que
do resto ele toma conta. Nunca imaginaria que eu chegaria onde eu estou hoje. Mas quem me colocou aqui hoje foi Deus. Que lindo, hein? Irmão, deixa eu falar da importância de ser patrocinador sem forçar a barra. Aqui, grande parte das pessoas já são patrocinadores. São as nossas missões. Nós estamos em países onde é até proibido pregar o evangelho, mas nós estamos ali ganhando as almas para Jesus. Batizar, a gente batiza dentro da casa, quase todo mundo tem banheira lá. Enche a banheira, aí vê o marido, e o pastor batiza, vem a esposa, às vezes vem filhos, e ninguém fica sabendo. E a adoração tem que ser a meia voz. Aleluia. Não pode aleluia grande não, porque os vizinhos vão denunciar. Então Deus fazendo um trabalho lindo. E se você sente a chamada, não deixa para depois não. Embarca no primeiro pelotão. Eu vou pedir para dar esses 2 papéis para você. Esse aqui é a inscrição, você preenche seus dados. E aqui você coloca o seu pedido de oração. Neste também você coloca o seu pedido de oração. Aqui estão os bancos que você vai depositar. E quanto? Quem é chamado sabe a quantia. No fundo do coração bate. É só você querer e Deus abençoar. Agora você faz o pedido de oração e aquela inscrição você vai colocar ali atrás o pedido. Esse aqui você vai fazer o seguinte, você vai separar para que outras pessoas não vejam e ficam rindo de você e você fica chateado com elas. Isso aqui você guarda no lugar que as pessoas se verem, não tem problema, mas é só para evitar chacota, essas coisas. Aqui você põe um pedido de oração. Na inscrição você também põe. A inscrição fica conosco e o pedido de oração fica com você. Quando se lembrar, vai lá e pega, Deus, eu estou crendo, eu estou crendo. Ela começou com uma máquina, hoje está com 9, está com 5 empregados, 6.000 peças por dia. E se continuar, vai ser uma grande industrial aí, que vai fazer coisas aos montões. E, lógico, vai ganhar também aos montões, se for o plano de Deus. Toma posse da bênção agora. Você que tem em casa pergunta, missionaria, como é que eu faço? Simples, vou lhe dar 2 maneiras de você nos ajudar. Daí mesmo na sua casa. Esse QR Code aqui é a primeira. Você vai enquadrá-lo no seu celular para tirar uma foto dele, mas não tira, vai passar uma linha amarela, você bate e virão 5 informações. Primeira delas, como você ajuda através do seu cartão de crédito. Segunda, é os 5 bancos credenciados que nós temos a receber as doações. Então, é o Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander e Caixa Econômica. Aí você escolhe um deles, está tudo bem explicado. Está o banco, está a agência, a conta, anota e vá pessoalmente e deposita em qualquer agência ou faça uma transferência direta. Aprenda a fazer, porque daqui a uns dias tudo vai ser no digital. Pode ter certeza que todo mundo, quem não souber, vai ter problemas. E a lotérica, você pode ir lá e falar para o caixa, eu quero fazer um depósito, doação para a Igreja Internacional da Graça de Deus. Tem que falar o convênio, para não cair na conta de outrem. Convênio é 30 91 20 65. 30 91 20 65. Ou você pode fazer um Pix. Esse é o QR Code do Pix. Aí vimos o que você faz através do QR Code. Agora nós vamos falar a respeito de outra maneira fácil. No seu telefone, você vai acessar o site ou no seu computador, ongrace.com. Aí ele vai abrir. O nosso portal tem muita coisa boa para você ali, entender? Mas você vai agora aprender só como é que se ajuda. Abrir o portal, na parte de cima, na parte superior do lado direito, está escrito assim, doações. Clica, vem todas essas informações que eu dei através do QR Code. E você pode fazer em nome de Jesus. Enquanto eles estão fazendo, ô maestro, a primeira pergunta, por favor. Missionário, em quais momentos o Espírito Santo se faz mais presente em nossas vidas? Olha, o Espírito Santo, ele começa a estar presente, a gente nem está prestando atenção. Quando a gente começa a ouvir alguma coisa a respeito do Evangelho,
E mesmo não tendo ouvido muita coisa, você já passa a gostar, ter um respeito pelo Evangelho. Aí você vem à igreja, assiste o programa, vem à igreja e você começa então já a orar a Deus. É Ele que está presente, Ele está com você. Aí tem um dia que você entende o porquê que a gente prega para a pessoa aceitar Jesus. Eu vou explicar rapidinho, que alguém que precisa dessa explicação. Quando Adão e Eva pecaram, só tinha os dois, e todos nós viemos deles. Eles pecaram, eles andavam com Deus, aí eles caíram da graça. Deus ficou onde sempre esteve, e eles longe de Deus. Quando nós nascemos, até hoje, nascemos separados de Deus. Toda a humanidade nasce assim. Mas quando nós ouvimos o Evangelho, parece que nós já tínhamos conhecido o Evangelho. Não sei se você já teve essa experiência. Aquela palavra parece que você já conhecia. É verdade, ela está impressa no seu espírito, por isso que a pessoa gosta. Se ela é ensinada de maneira certa, ela aceita Jesus. Então ela é religada em Deus. Aí começa a grande mudança. Depois ela é batizada nas águas. Nessa batismo das águas você tem 6 bênçãos lindas que você precisa ganhar. Aí Jesus, um dia na igreja, ou até assistindo o programa, lhe batiza no Espírito Santo. Aí você fica alegre, você recebe o dom de falar na língua dos anjos, de interpretar, de orientar as pessoas, que é o profetizar, mas não dirigir vidas. Recebe os dons de curar, o dom da fé, o dom de operação de maravilhas, palavra do conhecimento. Você tem a revelação que alguma coisa está acontecendo com a pessoa. Palavra da sabedoria, você torna-se uma pessoa sábia. E o discernimento de espíritos. Você sabe o quanto o inimigo está usando alguém ou não está usando. Então o Espírito Santo está conosco desde o início. Mas como Jesus está convosco, mas estará em vós. Aí Ele vai estar em nós. E quando recebemos o batismo, nós saímos fora de nós? Não, você não sai fora de si, não. Você fica mais lúcido que sempre esteve. Não tem nada a ver com o que acontece em feitiçaria, que a pessoa recebe espírito, vai ficar todo torto, fala palavrão. Não, você está adorando a Deus cada vez, você fica mais lúcido, mais sábio. Segunda pergunta agora. Missionário, como equilibrar entretenimento e espiritualidade? Não tem nada errado. O entretenimento que você não pode fazer na presença de Jesus e com Jesus não serve. Então você simplesmente esquece essa coisa. Eu conto sempre um caso de uma família aqui do interior de São Paulo. Isso tem quase 80 anos. O marido morreu, a mulher assumiu, tinha vários filhos, ia para a roça, capinava, naquele tempo não tinha máquina, plantava, colhia, vendia, foi criando os filhos. Ele estava numa idade que tinha mais força, então você vai lá para a capital estudar, mandava para cá estudar. Você precisa ser alguém na vida. E depois vinha outro, e os filhos todos se formaram. Aí um dia, tanto convenceram, mãe, vamos lá para a senhora conhecer, mãe, a gente mora bem, dá esse prazer para nós. Ela veio, chegou aqui na capital, e um falou para ela assim, mãe, a senhora conhece cinema? Não, o que é cinema? Cinema eles passam, através de uma película, eles passam uma história que eles gravaram, muito triste, que tem um final feliz. Aí eu quero ver. Vamos ao cinema, vieram. Vamos dizer que foi aqui, não foi aqui. Aí chegou aqui, estava cheio, e eles foram, tinha uma fila assim aberta, eles foram sentar. Mãe, vai lá. Não, eu vou ficar aqui no corredor. Aí ficou, ainda não tinha começado o filme. Aí todo mundo sentou, as famílias deles lá, e ela foi, se ajoelhou e começou a orar. Ó Senhor Deus, me disseram que aqui vai passar uma fita, a história triste, alegre, que o Senhor abençoe todos os corações. Ela já era de Jesus desde menina. Então, aí mãe, o que houve, meu filho? Mãe, o que houve? Aqui não pode orar não. Ué, por quê? Não pega bem, mãe, é feio. O pessoal não vai gostar. Filhos, vamos levantar que aqui não presta, vão todo mundo embora. Se você não pode ter o entretenimento com Jesus, sai fora dele. Aquilo ali era a puca do demônio. O tempo todo você pode estar com Jesus, louvar Jesus, que Deus vai lhe abençoar, tá bom? Vamos abrir o coração agora? Missionário. O mal passou a controlar meu marido e não consigo conduzi-lo de volta ao caminho de Jesus.
ele tem andado muito desconfiado e inquieto a respeito de nossa parceria nesses últimos meses. Além disso, ele tem rechaçado minhas tentativas de levá-lo à igreja e parece se atolar cada vez mais nessa vida conturbada. Preciso urgentemente de uma orientação para trazê-lo novamente ao caminho de Cristo e distanciá-lo da tentação que o persegue. Olha, a senhora é uma mulher inteligente, então quando estiver bem na presença de Deus, louvando a Ele, orando, fala: Jesus, pega essa ovelhinha que está desviada nos teus braços e traz para o caminho. Só Jesus pode trazer. Às vezes a gente até atrapalha, porque a pessoa percebe que você já sabe o que está acontecendo e vai acontecer o pior. Então você entrega ele na mão de Jesus e confia. Porque aparentemente fica pior a coisa. Ele vai vir e Jesus vai vir todo feliz. Aí você vai encontrar Jesus com ele ali e vai ser uma verdadeira bênção. E Deus vai fazer isso por você em nome de Cristo. Vamos ver agora um testemunho da nossa TV, em seguida vamos orar. Antes eu assistia tudo, novela, coisas do mundo. Daí eu só coloquei nossa TV porque eu assistia na RIT, o RR, e eu gostava. E com a nossa TV eu deixei das novelas, coisas do mundo, fui descobrindo que aquilo não era certo. Aquilo lá não trazia para somar em nada, era só coisa errada. Se a gente não pode ir na igreja, seria os pastores pregando a palavra dentro da casa. Sobre saúde, sobre vida financeira, sentimental, palavra de fortalecimento, palavra que te levanta, que te edifica. É Jesus dentro da tua casa, manhã, tarde, noite, madrugada. Olha, para você que entender mais da nossa TV, eu vou pedir para dar esse papel para você. Se você não gostar, depois você descarta. Quer mais informação? Está aqui, ó, 0800 01 4000. 0800 01 4000. Aí você liga para nós ou faz isso aqui, ó, destaca essa parte, põe o seu primeiro nome, seu telefone melhor de ligar. Nossa TV vai mudar a sua vida. Esses programas que o mundo oferece não são bons. São feitos por pessoas talentosas, de corpos bonitos, mas tudo com a intenção de levar você para o lado errado. Pega com a palavra de Deus. 11 canais evangélicos nós temos. O da Bíblia, só ele valeria a nossa TV. Você está chateado, liga, começa a se inspirar e Deus vai abençoar você em nome de Jesus. Tá bom? Então vamos orar agora, vamos ficar de pé, pessoal. Lembrando que nessa sexta em Porto Alegre, 9 horas da manhã, vamos estar aí no dia 2 de maio, às exatamente 9 horas. Não chega 9h10 não, chega um pouquinho antes. Também vou estar com vocês em São Paulo, sábado, dia 3, 9, 14, 18, domingo 7, 9, 11. Pastor Jaime, 14, 16, 18 horas. É a preparação para a Santa Ceia de maio. E Deus vai operar poderosamente. Curve a cabeça, feche os olhos, Pai. Nós queremos fazer a oração que eu fiz pela madrugada. Ô Jesus, oração de criança. Mas o Senhor diz que quem não se tornar como criança não entra no teu reino. Eu precisava dormir mais 2 horas. Eu te pedi para me abraçar, tomar em teus braços e dormir na mesma hora, Pai. E acordei completamente descansado. Essa senhora está com problema com o esposo. Oh meu Deus, toma ele nos teus braços. Quantos estão dizendo, toma o meu, toma a minha esposa. Oh Deus, nós queremos a família unida, abençoada, cheia do teu poder. Nós repreendemos toda a força do mal agora e nós exigimos que saia, que bata em retirada. Esse mal que entrou, Jesus, o Senhor tomando essa pessoa pelos braços, ele vai ser curado agora, ele vai ser arrancado, vai ser destruído. Ora, fecha os seus olhos, não fica olhando de olho aberto não, que não tem margem aqui não. Você tem que falar com Deus, que Deus vai abrir a porta do emprego, da prosperidade, da felicidade conjugal. Meu Deus,
Deus, nós amarramos toda a força do inimigo agora. Você, inimigo, você está amarrado e você vai sair agora. Tanto eu como o pastor Jair vou mandar você embora. Em nome do Senhor Jesus, sai dessa pessoa. Na autoridade deste nome, no poder que há no nome de Jesus, vai embora. É uma tristeza na alma que entrou, que a pessoa não consegue se levantar. É uma depressão muito forte, que vem acompanhada de pensamento até de suicídio, de morte ou depressão. Vai embora desta senhora, vai embora esses maus pensamentos, vai embora essa tristeza na alma, essa melancolia vai saindo agora. Ou depressão, vai embora dessa pessoa. Pânico, sai agora. Em nome do Senhor Jesus, nós determinamos, é o câncer que apareceu devastador, é o câncer que veio para abalar a família, para tirar a paz da família. Nós amaldiçoamos esse câncer agora, exigindo que ele retroceda. O nome de Jesus tem poder para isso, meu irmão. O nome de Jesus tem poder para isso. O nome de Jesus te fortalece e o nome de Jesus faz o mal desaparecer. Neoplasia maligna, vai embora agora. Sangramento, para em nome de Jesus. O tumor, retroceda agora. O tumor, retroceda e suma por completo em nome de Jesus Cristo. Onde você estiver, é o tumor no pâncreas, é o tumor no intestino. Onde está a lesão, nós mandamos embora essa lesão hepática, essa lesão renal, essa lesão cardíaca nas veias, nas artérias, nas coronárias que estão enfermas, estão inflamadas. Nós mandamos embora em nome de Jesus Cristo. Essa herança genética, esse mal congênito desapareça agora. Essa doença autoimune que está levando essa pessoa para a cadeira de rodas, está perdendo as forças nos braços, as forças nas pernas. Eu digo, vai embora agora, esclerose múltipla, saia em nome de Jesus Cristo. Nós determinamos agora, mal no útero, nos ovários, nas trompas dessa senhora. Endometriose, vai embora. Síndrome do ovário policístico, é o cisto que apareceu, cesse agora. Feliz maio para você. Estamos aqui dos estúdios para anunciar a nossa igreja sede de São Paulo. Eu sou Jaime de Amorim Campos, trabalho com o missionário R.R. Soares, que está de volta conosco no final de semana, hein? Mas deixa eu falar que amanhã é sexta-feira, é dia de combate, de oração forte, para quem foi vítima de feitiçaria, bruxaria. Veja um pouquinho da oração. Essa família tem um histórico de câncer, essa família tem um histórico de Alzheimer, essa família tem um histórico de demência, essa família tem um histórico de suicídio, tem um histórico de depressão. Sai agora, demônio da síndrome do pânico, que transtorna a mente dessa pessoa, que perturba a mente dessa pessoa, que tem pensado coisas horríveis, coisas loucas, perturbadoras. Sai da vida financeira, sai a amarração. Então nós queremos orar desta maneira, para que, olha, é um combate para libertar a pessoa que está sofrendo com a crise de pânico, crise de ansiedade, crise de medo. Você não sabe nem explicar o que está acontecendo na sua vida. Venha estar conosco. Nós estaremos de plantão aqui fazendo todas as reuniões, 6, 9, meio-dia, 2, 5 e 7 e meia da noite. Tem uma equipe de pastor Leandro, homem de oração forte conosco. Mas é forte, é o dia todo. E sábado e domingo tem a volta do missionário. Sábado 9, 14, 18. Domingo 7, 9, 11, 14, 16, 18 horas. Pai, abençoa esta pessoa. Final de semana já é preparação da ceia. Eu mando a benção agora para quem está sentindo medo, pânico. Eu levanto a perturbação, sai, o mau pensamento vai embora, conflito na mente fora, em o nome de Jesus Cristo, Pai. Eu mando a bênção para essa pessoa ter uma noite abençoada e não tem feitiço, bruxaria, magia negra, tudo é anulado agora, em nome de Jesus. Amém. Levante a cabeça, vá para a igreja. Não esqueça que amanhã, sexta-feira, é 6, 9, meio-dia, 2, 5 e 7 e meia da noite. Sábado e domingo tem um missionário conosco, tá bom? Sábado 9, 14, 18, domingo o dia todo. Depois ele vai para Maringá e Londrina, nós continuamos. Deus abençoe. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco. Agência 3378, dígito 2.
Conta corrente 29.315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20010-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.